Salve galera, aqui quem fala é o Darkstorm, episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós iremos ir para Redwood novamente. Eu quero tentar encontrar uma colmeia dessa vez utilizando o Parasaur, para ver se funciona ou não utilizar o radar. Inclusive o pessoal comentou no episódio passado que haviam visto algumas colmeias, porém eu realmente não vi. Eu quero voltar lá. Vou fazer aqui o bug repelente, mas antes disso eu vou gastar aqui um pouco dessa pelt que eu peguei para fazer algumas partes de roupa que me faltam, tá? Se eu não me engano, falta capacete, bota e manopla. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Acho que vai faltar agora apenas a manopla, porque eu não vou ter o suficiente pra fazer, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho que deixar um pouquinho depois pra reparar as roupas, né? Cadê as outras partes? Vou tentar filtrar pra ver se eu consigo ver aqui. Acho que é esse daqui, ó. Bota, capacete, calça. Cadê o peitoral? Ah, aqui, ó. Então nós temos aqui peitoral, bota, capacete e também aqui falta apenas a manopla realmente. Eu vou fazer aqui um pouco de bug repelente, eu quero domesticar uma abelha, caso eu encontre, porém não vou fazer agora, ó. Limão e também aqui cenoura. Eu não vou fazer agora porque eu quero primeiramente ir lá tentar encontrar a abelha, depois eu volto aqui na base e pego o que precisa. A abelha gosta de comer a kibble básica aqui, ó, que é a kibble verde, a simples. Se eu não me engano, esse aqui o nome dela é simples, ou a flor rara aqui, tá? Eu não quero utilizar a flor rara, eu quero deixar guardando um pouquinho, que eu vou precisar dela, então eu não quero utilizar para domesticar a abelha, então eu vou utilizar a kibble, que é bem fácil de fazer. Felizmente, consegui minha primeira mutação aqui no Teresino, foi mutação em vida, tá? Cadê os bebês Teresino que estavam... Ah, tá sobrevoando, ó. Toda vez que eu saio do jogo e entro, eles ficam assim, ó. Vou tentar fazer com que ele desça aqui pra vocês verem. Não é esse daqui que tá mutado, então é aquele ali, o azul. Ele mutou em vida, tá? A primeira mutação que veio em vida. Os status veio bem interessante, que é os mesmos status que nós temos da mãe, com a vida praticamente em... Olha só, praticamente 750 de vida. Lembrando que eu não dei nenhum print, ó. Dá pra ver que tem a mutaçãozinha ali e o dano tá praticamente em 500 de dano. E é um macho, então dá pra prosseguir já aqui na genética, utilizando o Teresino, ó. Tem aqui o Teresino que tem a vida com 7.100, mais ou menos, 7.100. Mas aquele que veio mutado veio com praticamente 7.500. Eu quero upar o Teresino que eu estou utilizando para farmar, que não é esse daqui, que é esse daqui, se eu não me engano. Eu quero upar ele aqui, esses pontos de coleta, que são os mesmos pontos de coleta que nós temos aí no Moshops. Eu já fiz o projeto da nova base, tá? Já estou praticamente preparando para mudar, só que eu vou ter que domesticar antes disso aí um Druid Code e também uma criatura que consiga transportar muita coisa aí, para eu conseguir fazer a nova base. Esse Teresino eu vou upar ele depois para conseguir farmar madeira. O problema do Teresino realmente é o peso, então eu vou ter que domesticar uma criatura provavelmente que tenha redução de peso em madeira para eu conseguir farmar com eficiência. Eu vou levar esse Parasauro aqui, que é o Parasauro que eu não estou utilizando para fazer ovos, nem nada mais, então é tranquilo. Os outros Parasauros estão produzindo ali ovos para fazer kibble, para fazer também eletrônico e tudo mais. Inclusive, eu acho que eu vou ter que incubar aqueles bebezinhos Parasauro para fazer eletrônico. O urso eu não vou levar por agora, tá? Eu vou deixar para levar ele depois. Vou esperar aí para ver se eu encontro a colmeia ou não. E nós temos aqui uma habilidade no Basilo, que é uma habilidade apenas estética, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu acho que eu testei essa habilidade sem mostrar para vocês. É bem simplesinha a habilidade. Quando está aqui na margem, ó, você faz aqui um arco-íris, ó, uma habilidade, dá pra ver? Um arco-íris lá, ó, bem tranquilinho, é apenas uma habilidade estética mesmo, nada demais. Só espero que não atraia nenhum megalodonte enquanto eu fui ali. Vou só confirmar aqui pra evitar... Ah, uma manta. Matei o Ictiosauro sem querer. Eu vou matar essa manta aqui, porque essa manta vai causar problema, certamente. Cadê ela? Aqui. E bom, basicamente para domesticar a abelha o que eu preciso é bug repelente, a roupa de guile que eu já tenho feita e também a kibble simples, né? A kibble verde, que eu acho que é a kibble simples ou regular. Eu sempre me confundo nos nomes. Juntamente com isso eu vou levar também o urso para Redwood para me testar ele como é que faz para farmar a colmeia ou se ele é dropado ou não quando está montado no urso. Porque as abelhas elas dão automaticamente desmonte, então eu não sei como é que vai funcionar isso com o urso, tá?
também tem que fazer uma estrutura para conseguir chegar até a colmeia, né? E conseguir derrubá-la ou farmar o mel. Então, partiu Redwood. Olha só, já estamos aqui bem próximos da Redwood, como vocês podem ver. E vou ativar aqui agora o buff do Parasauro, que é o buff para rastrear aqui os inimigos. Como vocês podem ver, o buff aqui está para rastrear tudo, ó. Todos para rastrear aqui. E aqui eu vou ativar. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar na colmeia, por quê? A colmeia, as abelhas estão lá dentro. É como se fosse uma entidade que não spawnou ainda, tá? É como se fosse um spawner que não está ativo, vamos colocar assim. Então, basicamente, a colmeia é um botão para ligar o spawn. Caso eu quebre a colmeia, vai spawnar aí a abelha e tudo mais. Eu não sei se com o Parasauro aqui funciona, eu espero que funcione. Então, vamos passar aqui, dar uma olhadinha aqui nas árvores. É a parte mais baixa possível. Aqui é uma, né? Aqui tem uma, ó. Na parte mais baixa possível. Da última vez que eu passei aqui, não tinha essa colmeia, tá? Tá vendo, ó? Não dá pra conseguir identificar a colmeia aqui utilizando o Parasauro. Eu esperava que desse, mas depois de um simples raciocínio, eu percebi que talvez não daria. Como eu disse pra vocês, a colmeia serve apenas como spawner. Então, se eu não quebrar a colmeia, não vai ter nada. Olha o que tem ali já. Se eu não quebrar a colmeia, basicamente as abelhas não vão nascer. Ah, nível baixo. Outro fato que eu acabei percebendo é que as colmeias sempre estão aqui na parte baixa da árvore, então ela não vai estar muito alto. Então você pode encontrar a colmeia por aqui, ó, nas partes baixas, que é um pouco tranquilo de você conseguir ver, né? É um pouco mais de boa. O Tilacolé até pode encontrar com tranquilidade aí, como vocês viram agora há pouco. Ó, nossa, tem duas colmeias aqui, ó. Uma do lado da outra. Nossa, muito bom isso aqui. Muito bom. Eu não quero pegar muitas colmeias, eu quero pegar no máximo aí umas duas, três. Aquelas que estão juntas ali já vai ser suficiente para eu conseguir pegar as abelhas. E eu quero ter algumas colmeias na base, porque nem sempre eu vou encontrar aqui a colmeia na Redwood. Como a colmeia basicamente é igualmente uma criatura, em algum momento ela vai despawnar provavelmente aí da árvore, tá? O pessoal tinha comentado que tinha visto alguma colmeia por aqui. Ó. Será que foi essas duas colmeias? Em algum local por aqui o pessoal havia comentado. Mas enfim, né? Eu acabei encontrando três já. Então já é tranquilo para não conseguir aí pegar. Nível 15, muito baixo. Poxa! Tá de sacanagem, né? Que tu conseguiu me pegar essa distância aí. Você mal sabe quem eu sou, né? Ainda bem que eu tenho um paraquedas aqui pra evitar tomar o dano de queda. É por isso que eu sempre ando com paraquedas, tá? Paraquedas pode salvar em inúmeras ocasiões. Tanto em locomoção, pular de alguma montanha quando precisar se salvar. Como em algum momento como esse aqui, ó. Se fosse também um Micro Raptor, provavelmente eu conseguiria utilizar aí o paraquedas. Mas enfim, como nós podemos ver aí, infelizmente o Parasauro não serve para encontrar as colmeias. Felizmente eu acabei encontrando três colmeias aí. Vou congelar o Parasauro e voltar para a base. Voltando para a base, o que eu vou fazer? Vou fazer algumas estruturas para conseguir ter acesso à colmeia, pegar aqui bag repelente, a roupa de guile e também pegar o urso. Infelizmente não tenho muita criopode, então eu não vou ter como sair por aí locomovendo as abelhas. Então o que eu vou ter que fazer é pegar as abelhas, domesticar e transformar automaticamente em colmeia, porque só assim para eu conseguir levar elas no meu inventário sem ter algum problema. Porque fora isso eu não vou conseguir. Eu vou ter que esperar o Parasauro aqui agora parar, porque ele tomou dano, e voltar para a base. E finalmente estamos aqui na base, e vamos agora começar a pegar aqui o ursinho e craftar os itens. Eu estou pensando aqui, ó. Eu poderia fazer uma estrutura de madeira ou de pedra, que é um pouco mais resistente, porém não vou fazer isso por enquanto. Para levar a estrutura daqui para Redwood pesada, vai ser um bem chatinho, então eu vou levar de palha mesmo. Mesmo que eles consigam quebrar aí e a palha tem pouca durabilidade, é tranquilo. Para fazer a estrutura de palha, vai apenas aí fibra, palha e madeira, então é tranquilo de farmar. Eu tenho uma picareta aqui que é um pouco melhorzinho, a picareta, e eu também tenho aqui um dano muito alto, melee. Então eu consigo farmar muita palha aí nas árvores. O rosto farma fibra, então é tranquilo.
Caso eu precise de fazer mais alguma peça, que eu tenha esquecido de levar ou que realmente quebrou, eu posso fazer lá na Redwood mesmo, farmando com a picareta e com o osso aí a fibra que falta. Vamos pegar aqui já os materiais que eu preciso pegar. Eu vou levar muito Kibble comigo, porque eu não sei qual vai ser o nível das abelhas que eu irei encontrar. A roupa de guile que eu tenho, praticamente 100% dela é toda de airdrop, que eu peguei nos airdrops aí. Então todas elas vão ser um pouco mais fortes que o normal. Falta só o capacete, pronto. Então olha só, dá pra vocês verem que a roupa de guile que eu tenho, praticamente 100% dela, toda ela é de airdrop ou de blueprint que eu peguei em algum local. Vamos fazer já aqui um pouco de bug repelente. Aparentemente está anoitecendo e vai ser horrível chegar na Redwood à noite ou procurar alguma coisa na Redwood à noite. Então o que eu vou fazer é, vou craftar aqui tudo que eu preciso craftar, que no caso são algumas peças de estrutura e também craftar o bug repelente. E volto com vocês diretamente da Redwood. Vou levar aqui todas as kibbles que eu tenho, como eu disse, não sei qual vai ser o nível da abelha que irá sair da colmeia, então não tem problema também. Eu levo para lá e depois o que sobrar eu trago. Mas enfim, eu volto com vocês diretamente da Redwood, porque eu vou ter que esperar amanhecer e nós nos vemos lá novamente. E finalmente estamos aqui na Redwood novamente para começar a fazer a domesticação. E o que eu acabei trazendo foi isso aqui, ó. Algumas paredes de palha, algumas fundações e também aqui algumas rampas de madeira. Rampa não, escada de madeira, para ficar um pouco mais tranquilo aí de subir. Eu poderia fazer teto, só que para fazer o teto seria bem chatinho de colar, já que o teto precisa de triângulo ou de parede para colar o teto, então é bem chatinho. Então aqui a rampa, né, que é a escada de madeira, é um pouco mais tranquilo. Eu vou me locomover pela Redwood utilizando o urso, já que é o mais forte que nós temos aqui. E a questão mesmo é que nós precisamos aí trazer a abelha até aqui, provavelmente utilizando aí a criopode. Então eu vou deixar argentados aqui sem estar na criopode. Tá batido com sucesso. Ah, o lobo ativou o modo aqui, ó. O modo de matilha, de alcateia. Fica aí, pô. Eu vou deixar argentados aqui mesmo. Acho que não vai ter muito problema, não. Roupinha de guile. Eu vou deixar para mim começar a utilizar o bug repelente quando eu estiver bem próximo da abelha. Eu acho que não vai precisar de eu colocar a fundação aqui agora não, mas vamos ver. Colocar o bug repelente também aqui, vou aqui no último slot, quando encontrar a abelha. Aqui é um local que está bem tranquilo por enquanto, então vai ficar assim. Vamos lá. Como eu acabei encontrando duas colmeias, uma do lado da outra, eu trouxe pouca estrutura, tá? Porque eu quero colocar apenas uma estrutura para as duas colmeias ali no caso. Aquela outra colmeia que eu achei bem próximo da saída da Redwood, eu não vou lá por enquanto. Era por aqui, ó, seguindo reto aqui que eu havia visto aquelas duas colmeias. Se eu não me engano, tem uma ruína, que é bem próximo da... Aqui tem a ruína, ó. Agora, pra qual lado foi que eu vi a colmeia? Foi por aqui, não foi? Aqui tem a ruína e... Tem até uma notinha aqui na ruína. Foi aqui pra esquerda da ruína ou foi pra direita da ruína? Ali, ó. Foi aqui na direita. E é muito simples de conseguir subir aqui para pegar o mel, tá? Eu quero testar como é que funciona realmente a coleta para mim... Archaeopteryx. Para mim identificar como é que possivelmente eu posso economizar recursos ou como eu posso utilizar da melhor forma aqui essas colmeias. Vamos limpar aqui essa área para conseguir colocar a fundação. E para vocês verem. Essa roupinha que eu estou aqui, que é a roupinha de guilha, ela não aguenta muito dano não, tá? Então se algum Tilacoléu quiser entrar em combate, eu vou me dar mal. Vamos lá. Para começar aqui a fazer a construção, a primeira coisa que se deve fazer é colocar uma fundação. Como aqui nós temos duas colmeias, eu vou colocar a fundação mais ou menos no meio aqui, para me ter acesso às ambas, tá? Então eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Você tenta colocar aqui e pronto. Depois de colocar aqui uma fundação, você vai colocar parede. Quantas paredes de altura você conseguir colocar para alcançar a colmeia é a mesma quantidade que você tem que colocar de
de escada aqui, né? Ou de rampa ou de teto. Agora você vai vir colocando aqui mais algumas fundações, mesmo que o terreno não seja possível colocar, ó, você vai colocar aqui o mais reto possível. Ó. Tudo que nós precisamos é tentar estender o máximo possível o caminho que nós podemos colocar para colocar depois a rampa, no caso a escada de madeira. Eu vou colocar aqui apenas isso daqui, ó. Aí eu vou tentar colocar ali no último degrau, colocar aqui a rampa e vir puxando. Caso precise, eu vou lá e coloco mais alguma fundação, mas eu acho que não precisa não. Provavelmente em algum momento eu vou ter que colocar mais alguma parede para dar estabilidade, mas isso aqui tudo é simples, tá? Como eu vim dizendo, eu fiz tudo de palha porque é um pouco mais leve para transportar, mas poderia ser de madeira também ou de pedra, tanto faz. Vai ser complicado colocar ali, né? Pois é. É muito alto, vou ter que colocar um aqui. Subir aqui, pular. E depois vir aqui e remover. É isso. Olha só, nessa parte aqui tem que colocar mais uma parede, porque só deu para colocar 4 escadas aqui, sem precisar de suporte. Então vamos colocar aqui mais um suporte, ó. Colocar mais um suporte e vir colocando mais rampa. Eu quero ver se realmente vai ser possível aqui alcançar aquela colmeia ali. Caso não for, vou ter que colocar provavelmente mais escada. Vamos ver se é possível pegar aqui. Cadê? Vou colocar o bug repelente aqui nessa parte. Bug repelente também aqui, bom, no último slot. Agora você vai vir aqui e vamos ver se é possível. Eu acho que não é não. Vai ficar um pouco longe ainda da colmeia. Eu acho que vai, hein? Pronto. Eu tô muito curioso, como eu disse pra vocês, pra mim ver como é que está funcionando aqui a questão da colmeia, tá? Testando aqui o urso tem dois ataques diferentes, né? Que é a patada e a mordida. Eu quero testar como é que é. E será que dá pra alcançar aqui ou não dá? É, não dá pra alcançar, hein? Dá pra ver a colmeia, a vida dela e tudo mais, mas vou ter que aumentar, colocar mais uma parede e puxar mais um pouco de rampa, né? Pois é. Agora eu acho que dá. Vamos testar aqui pra vocês verem. Primeiro uma. Agora dá. Ah, o urso não toma drop, ó, como vocês podem ver. Tem que tomar muito cuidado para não matar a abelha, tá? Agora só esperar ela ir ali, rente ao chão, para você conseguir domesticar. Felizmente aqui o urso não toma drop das abelhas. Desmonte, né? Será que é possível alimentar a abelha estando montado no urso? Eu acho que não, hein? Porque a abelha ela é muito perceptiva. Vou tentar aqui sem... Não deu, não deu. Calma aí, não deu. Eu já estou utilizando o bug repelente, tá? Como vocês podem ver lá no canto superior direito, eu já estou utilizando o bug repelente. Caramba, que bicha chata. Oxi, calma lá, pô. Aquela batida que eu tomei ali não foi de abelha, foi muito forte. Foi esse track aqui, não foi? Acho que foi esse track. É você mesmo, né? Bateu sem eu fazer nada. Calma aí. Toma. Eu vou ter que fazer o quê? Eu não posso me aproximar muito da abelha estando montado no urso, porque ela vai ver o urso, tá? Estou com a roupa de guia, estou com o bug repelente ativo. Então eu vou tentar me afastar aqui um pouquinho dela. Deixar o urso um pouquinho longe e ir lá e domesticar. Vou colocar o urso bem aqui, ó. Eu acho que agora ela me esqueceu. Tem que esperar um tempinho mesmo pra ela esquecer. Foi. Agora foi. Corre pra ela não morrer, corre pra cá. Eu vou pegar ela naquele opode e levar lá pra aquela montanha.
Aquele zangão ali tá atrapalhando? Não, não, são amigos. Às vezes, quando você domestica a abelha, os zangões que ela spawnou ficam batendo nela. Então ela pode morrer. Como vocês podem ver, a vida da abelha é 80, então é bem pouco. O zangão ali é roxo, ó, bem interessante. Vou congelar aqui a abelha na criopode e vou levar pra montanha. Depois eu volto para derrubar aquela outra colmeia. Pra quem não percebeu, quando eu tentei pegar a colmeia, eu não farmei nenhum mel. Eu utilizei o ataque normal, que foi uma mordida, e infelizmente eu não peguei nenhum mel. Eu vou tentar pegar o mel utilizando a patada, pra ver se é isso. Se eu fizer alguma coisa errada, né, no caso. Abelha gigante, ó, nível 5. Caramba, dá pra abrir os status dos zangões. Dessa parte eu não sabia, tá? Dessa parte eu não estava por dentro, não. Dá pra abrir o status do zangão ali. Que no caso é a abelha gigante. Olha, ah não, aqui é o arquitodoto, isso aqui é o urso. Elas ficam spawnadas por um pequeno período de tempo, tá? Então elas vão automaticamente sumir aqui em algum momento, ou então elas vão simplesmente morrer. É o que pode acontecer. E pelo visto, aquele momento lá eu consegui abrir o status dela. Não sei porquê, mas eu consegui abrir o status dela. Bem estranho isso, tá? Abrir o status do zangão. Mas enfim, vamos levar ela ali pra montanha, guardar ela lá, colocar ela perto dos lobos e voltar pra cá pra tentar pegar o mel e domesticar a outra abelha que está naquela colmeia ali, uma do lado da outra, tá? E vamos lá tentar agora farmar aqui o mel. Já que a bocada não farmou o mel, que é o ataque padrão, talvez a patada aqui farme. Nossa, vai ficar um pouquinho longe, ó. Um pouquinho longe pra farmar o mel, tá? Vou ter que aumentar um pouco a altura aqui da estrutura. Colocar um teto aqui. Fazer aqui mais um teto. Vou ter que fazer mais um teto e provavelmente mais uma escada. Mas como eu não tenho escada, vou ter que fazer uma rampa de palha. E uma parede de palha também. Vamos colocar aqui, ó, mais um teto. Agora tem que colocar aqui, ó. Não dá pra pegar não. Uma parede e também um telhado. Tudo de palha mesmo. Já que eu não posso fazer de madeira, né? Posso não. Tá faltando madeira, pois é. Fazer tudo de palha aqui mesmo, ó. Palha. Agora é só eu vir aqui e colocar. Assim mesmo não tem problema não, tá? Só é tentar manobrar aqui o urso, ó. Tentar manobrar ele para não cair lá embaixo. E vamos tentar aqui utilizar o ataque para ver se eu consigo ou não pegar o mel daquela maneira que eu havia dito para vocês, né? No caso, pegando, utilizando aqui a patada. Aqui já consegue alcançar, ó. Ah, é assim mesmo, ó. Mel de abelha gigante, patada aqui, farma o mel, ó. Tem que esperar aqui agora 14, 15 minutos? 15 minutos, ó, para eu conseguir farmar mel novamente. Pelo visto, a patada não arranca dano algum da colmeia, vocês viram ali, ó. 5.000/5.000, então não arranca dano nenhum da colmeia, a patada. E a cada 15 minutos pode farmar o mel. Então, basicamente, para você farmar o mel, ó, você não precisa ter a colmeia, quer dizer, a abelha domesticada. Apenas ter a colmeia já é suficiente. Eu vou domesticar aqui as abelhas. Eu não posso matar a abelha rainha, calma lá. Eu vou domesticar aqui as abelhas porque eu realmente preciso. Eu não quero ficar sempre vindo aqui na Redwood sempre que eu precisar de um mel, tá? É por esse motivo que eu vou logo domesticar aqui as abelhas e levar pra base. Principalmente porque a minha base fixa, né? A base que eu vou fazer fixa será um pouco longe aqui da Redwood, então eu não preciso ficar vindo aqui sempre pegar um pouco de mel. Como vocês viram, eu posso ficar farmando mel infinito. Então quem mora aqui perto da Redwood ou quem mora na Redwood, é bem interessante utilizar apenas uma rampa aí e ficar farmando mel infinitamente utilizando o urso aí, como vocês viram. A abelha, pelo visto ali, não está me vendo, então vai ser bem simples domesticar ela. Utilizar bug repelente novamente, só para garantir. E agora só vai vir aqui e domesticar. Tranquilíssimo, duas abelhas domesticadas com sucesso. Corre. Se tiver algum zangão que é inimigo, eu vou matar utilizando o urso. Será que tem? Acho que não tem, não. Cara, se eu morasse aqui um pouco mais próximo da Redwood, certamente eu iria fazer uma estrutura de madeira ou de pedra, uma rampa de madeira ou de pedra, e deixar lá fixamente, porque assim sempre que eu precisasse, eu iria lá e pegaria um pouco com o urso. Como vocês viram, são apenas 15 minutos de espera, então não é muito tempo para esperar não, para farmar mel novamente. Provavelmente, após os 15 minutos, assim não vai dar certo não. Provavelmente após os 15 minutos eu consiga pegar uma boa quantidade de mel, não tanto como foi da primeira vez, mas provavelmente uma boa quantidade.
Eu vou quebrar isso daqui só para spawnar mais colmeia, talvez no futuro. Então eu vou quebrar tudo isso daqui. E eu acho que vai ser o seguinte, quando eu der aquele time, né, os 15 minutos, ele vai dropar um pouco de mel, não tanto como foi da primeira vez, mas já é alguma coisa. O mel, o único problema que nós temos com o mel aí é que ele estraga rapidamente, então para fazer bolo, para fazer kibble, tem que ser rápido. Pegar o mel e já partir para fazer bolo ou kibble, porque vai estragar, tá? Então o mel realmente vai estragar. Então, um item que não dá para guardar ou para ficar pegando em grande quantidade. A colmeia basicamente já serve como um estoque de mel. Então, deixar o mel na colmeia é basicamente guardar ele lá. Depois você vai e pega quando precisar. É por isso que eu quero ter uma colmeia na base, que eu vou ter sempre mel disponível quando precisar fazer alguma coisa aí. Eu vou ter lá basicamente armazenado, né? Basicamente não, vai ser isso. Finalmente chegamos aqui, ó. E eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas que a abelha tem bem peculiares, que é bem interessante. A abelha, como vocês sabem, ela vira a colmeia para ela produzir mel, utilizando flor rara e tudo mais. Porém, você consegue transformar ela em colmeia e depois consegue transformar ela em abelha novamente. Olha só, essa daqui tem cores diferentes, essa vermelha eu achei lindíssima, a cor da Redwood, né? Uma vermelhinha aqui, meio laranja. E como é que funciona? A abelha, por si só, ela tem pouca vida, como vocês podem ver, e ela vai morrer com facilidade. Todas as duas que eu domestiquei são o mesmo nível, pelo visto, nível 7. Então, eu domestiquei ambas aqui nível 7, tranquilamente. A abelha, ela tem um gênero neutro, assim como a chatina, escaravelho, porém eu acho que ela não reproduz, tá? Eu vou testar isso para vocês aqui agora. Algumas criaturas, mesmo mostrando que tem um gênero neutro, reproduzem ou não. No caso, escorpião, aranha, se eu não me engano, a chatina também reproduz, mas são apenas alguns deles, tá? Não são todos, como eu disse para vocês. Eu vou ativar aqui o acasalamento só para vocês verem que não funciona, tá? Olha só, acasalamento ativo. Agora você vai vir aqui e ativar nesse aqui também. E como vocês podem ver, nada de diferente aqui foi visto, tá? Então quer dizer que eles não vão reproduzir. Eu posso transformar a abelha em colmeia, como eu disse para vocês, para transportar ela, para levar para a base e tudo mais. E eu posso transformar ela novamente em abelha quando chegar na base, caso eu precise. Apesar que a abelha mesmo, eu não preciso utilizar, né? Então olha só, fiz a colmeia. E aqui fiz a colmeia. Eu posso pegar aqui a colmeia e colocar em qualquer local. Então eu vou colocar aqui só para vocês verem, ó. Eu nem sei qual foi. Essa aqui eu acho que é a vermelha, né? A que eu fiz primeiro foi a vermelha. Pronto, colocar a colmeia. Eu posso vir aqui, ó, e demolir a colmeia. Eu não posso pegar de volta. Então eu posso demolir e vai virar aqui a abelha novamente. Então, como vocês podem ver, eu posso utilizar aí a colmeia apenas para transportar as abelhas, sem ter criopode. Então, é isso que eu vou fazer. Vou levar para a base as abelhas já transformadas em colmeia. Vou levar as rentáveis na criopode e vou montado no osso. Sobrou aqui muita kibble, bug repelente, a roupa de Gilly praticamente quebrando o capacete, mas está tranquilo. Como eu havia dito para vocês, o que eu realmente quero é ter uma colmeia na base para servir como geladeira. Além de produzir o mel utilizando a flor rara, a colmeia vai armazenar muito mel. Então toda vez que eu precisar, eu posso ir lá pegar para fazer kibble ou para fazer bolo com tranquilidade. Aquela outra colmeia que eu havia visto lá perto da margem da Redwood, inclusive vou ver se ela está lá ainda, eu posso utilizar ela para farmar mel, tá? Então eu posso vir aqui depois, colocar estrutura aí de madeira, pegar o mel, esperar 15 minutos, pegar mais mel. Então provavelmente é isso que eu vou fazer, tá? Já que é de graça. Eu quero fazer um teste no futuro, que é quando passar 15 minutos, a quantidade de mel que eu vou conseguir pegar na colmeia. Provavelmente a quantidade vai ser bem pequena, comparada à primeira vez, como eu disse para vocês. Eu acho que vai ser assim. Mas mesmo assim é algo interessante, já que o mel da abelha domesticada demora 35 minutos para ser feito. 35 ou 45 minutos para ser feito o mel da abelha domesticada. A colmeia estava por aqui, né? Bem aqui, ó. Acertei na mosca. Engraçado que aquela colmeia que era duas eu quase não acho. Perdi 2 vezes ou 3. Agora essa aqui eu encontro de primeira. Mas enfim, aqui tem uma colmeia. Eu posso colocar aqui estrutura de madeira ou de pedra para não quebrar, né? Para nenhuma criatura quebrar. E depois eu posso vir aqui e ficar farmando constantemente o mel que eu preciso. Mas felizmente conseguimos ir à abelha e agora podemos partir para o próximo passo. Então esse galera, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.